Olá pessoal, aqui é o Wellington no produtividademáxima.com. Neste vídeo vamos iniciar nossa terceira aula do nosso curso grátis de finanças pessoais aqui no YouTube. E eu peço que, se você não for inscrito no canal ainda, por favor, se inscreva, deixe também o seu like, comente, compartilhe. Você nos incentiva dessa forma a permanecer trazendo conteúdo aqui para você. E quando você compartilha com seus amigos essa mensagem, você também ajuda outras pessoas a começar a organizar a sua vida financeira. E como você vai ver no vídeo de hoje, isso é um assunto muito importante. Você pode ter visto já nos vídeos anteriores, né? O nosso conteúdo vai começar a se aprofundar agora aos poucos. Hoje nós vamos ter uma sugestão de material muito prático para você. Inclusive nós vamos demonstrar aqui numa planilha como você pode organizar um pouco aí seu orçamento pessoal, né? Pelo menos fazer uma avaliação de sua condição financeira atual. E essa planilha vai estar disponível para download na próxima semana lá no nosso blog, né, produtividademáxima.com. Eu recomendo que você acesse lá também. Quando a gente lançar o post sobre esse vídeo, você vai ter acesso a essa planilha, ok? Então, sem mais delongas, vamos lá, né? Vamos falar hoje sobre como você pode avaliar a sua situação financeira atual. Esse é um ponto muito importante, certo? Porque quando a gente fala sobre situação financeira, cada pessoa tem a sua. Mas a realidade é que 66% das famílias brasileiras estão endividadas no momento. A maioria dessas dívidas ela é gerenciável, né? Só que tem aí pelo menos uns 25% de inadimplentes, né, de pessoas que têm contas atrasadas, certo? Isso aí são os dados agora do final de 2020, são informações de dezembro. Só que esse pessoal ainda não está no grupo que está com uma situação pior, né? Na verdade, existe 11% das famílias brasileiras, 11,2% para ser mais preciso, né, que estão sem condições de quitar suas dívidas atrasadas e sem perspectiva para sair do cenário de inadimplência. Ou seja, a pessoa está ali endividada e o dinheiro que ela ganha não consegue quitar as dívidas correntes do dia a dia, as despesas do dia a dia, e não consegue também quitar aquilo que está atrasado. Então é uma situação bem delicada. Se esses 11% de famílias representarem de fato um percentual da população similar, estamos falando em mais de 20 milhões de pessoas vivendo aí dentro de uma família, né, que tem uma situação de dívidas descontroladas, certo? Sem perspectiva de conseguir pagar essas dívidas. Isso é um número alto, sem sombra de dúvida, né? Inadimplência elevadíssima, e esse cenário não é nem um pouco agradável para as famílias que estão passando por isso, né? Quem já viveu um momento de ter dívidas excessivas, né, e não conseguir saber como sanar elas, consegue entender bem como é aterrador esse tipo de situação. Nem todo mundo passa por isso, mas quando se passa é realmente muito difícil conviver com uma situação assim. E o que é que leva uma pessoa a chegar nessa situação, né? Normalmente o consumo exacerbado, sem o mínimo de controle financeiro, ou condições extraordinárias, né, bem ou mal gerenciadas. O que é que eu quero dizer com isso? Muitas vezes realmente a pessoa compra coisas que ela não tem condições de arcar, seja o carro que ela não podia comprar naquele momento, como eu até falei no vídeo anterior, né, um exemplo, um imóvel muito mais caro do que ela pode arcar, o aluguel de uma casa muito mais caro do que ela pode bancar, roupas, vícios de compras em itens supérfluos, jogos, né, ou mesmo vícios como bebida, drogas, jogos, etc. Né? Esses fatores podem sim levar a pessoa a se endividar excessivamente, certo? Também muito entretenimento, né, muitas saídas, aqueles jantares sem fim, né, todo fim de semana você vai para um lugar diferente, ou festas muito caras e com muita constância. Isso tudo acaba fazendo com que a pessoa gaste um volume representativo dos seus recursos e possa vir aos poucos se endividando, e aí começa aquela história, né? História que vai estourar o cartão de crédito. Em seguida você vai ter ali um financiamento que você não consegue pagar, os juros começam realmente a aumentar de maneira excessiva, né? Tem o poder dos juros compostos contra você, e nesse momento, amiga, é uma luta muito difícil, né? Porque o juro composto ele é muito poderoso. E se você não souber gerenciar bem a partir daí, se torna um descontrole total e o negócio vai ficar bem mais complicado. Tá? Isso é uma realidade, infelizmente, ainda comum. Né? Está falando de 11% das pessoas, quer dizer que a cada 10 pessoas vai ter alguém inadimplente sem perspectiva. Né? 10 famílias vai ter um inadimplente sem perspectiva de solucionar suas dívidas. E esse não é um cenário bom. E como você consegue sair dessa situação? Né? Primeiro passo é entender a situação atual sua detalhadamente. Isso envolve usar um negócio que é muito caro, né, que você tem que buscar comprar, que se chama papel, e outro que se chama caneta. Tá? Vai te custar aí menos de R$ 1, possivelmente, pode ser um lápis também, se você quiser. E você consegue com esses instrumentos extremamente caros, né, que parece que as pessoas têm medo de usar, você consegue pôr a sua vida em dias, certo? Financeiramente. Consegue começar, na verdade, a fazer isso. E óbvio, né? Estou falando de papel e caneta, mas se você souber usar bem e gostar de usar computador, pode te ajudar muito
fazendo isso em Excel, que é o que nós vamos fazer aqui no nosso exemplo. Eu entendo também e ainda recomendo, né, que se você tiver o mau hábito de protelar demais as coisas, né, for uma pessoa que não consegue fazer no momento, é um procrastinador, talvez fazer uma atividade manual, como escrever em um papel, vai ser mais fácil para você do que fazer isso na tela do computador, tá bom? Isso é uma coisa que é realmente bem prática, assim, uma atividade bem prática. Às vezes você não consegue realizar algo que parece exigir mais desconcentração, né? Mas uma atividade um pouco mais manual facilita. Por isso, se você sente dificuldade em fazer no computador, faça no papel mesmo que você vai conseguir já ter uma orientação muito boa, ok? O segundo passo é renegociar dívidas. Quem está muito endividado aí tem que realmente fazer isso. A gente vai fazer um vídeo ainda só sobre dívidas e vai falar um pouquinho sobre estratégia de negociação de dívidas, ok? Depois disso é reduzir despesas e tem que buscar cortar realmente na carne o que você não precisar, corta de fato, entendeu? Tem que realmente revisar a situação, porque senão você não sai nesse atoleiro. E por último, aumentar as fontes de renda que você tem, certo? Esse é um que depende bem menos de você do que os outros, né? A renegociação de dívida também não depende somente de você, mas assim, reduzir despesa e fazer esse primeiro entendimento só depende de você, né? Quanto a renegociar dívidas, aí você vai ter realmente a necessidade de conseguir cativar outra pessoa, né, para fazer essa negociação, especialmente bancos, né, operadores de cartão e assim por diante. E claro, né, que o aumento da fonte de renda é uma coisa que você pode buscar fazer, mas nem sempre você consegue tão fácil. A gente vai falar sobre isso ainda um pouco mais à frente, né, sobre sugestões de como você pode otimizar a sua renda e buscar aí ganhar um dinheiro extra de maneira honesta e que seja rentável para você, né, para conseguir ter um patrimônio adicional, ok? Então, a sua situação financeira, para você conseguir avançar, né, até mesmo aqui no nosso curso, é importante que você busque avaliar aí como é que está a sua situação neste momento. Para isso, eu desenvolvi uma planilha que vai classificar aqui basicamente as suas entradas e suas saídas mensais de recurso financeiro, tá bom? Aqui não é um fluxo de caixa que a gente vai fazer ainda, mas a gente vai trabalhar com regime de caixa. O que quer dizer, né? Que é no momento que você desembolsa o dinheiro. Então, quando está falando em caixa, está falando sobre a saída do dinheiro no dia ou a entrada do dinheiro no dia, certo? Então aqui a gente vai trabalhar com informação mensal, vou já mostrar a planilha para vocês e basicamente você pode observar aqui que eu classifiquei as entradas com determinadas fontes e as saídas com determinadas fontes. Do lado das entradas aqui, você pode ver que como empregado você vai ter o seu salário líquido, você pode ganhar comissões e gratificações, bônus ou participação em lucros e resultados, que é comum também para algumas classes de profissionais, tá bom? Depois você também vai ter a situação do investidor, né, em que você tem rendas de aplicações, rendimentos de aplicações financeiras, né, seja aí CDB, LCI, LCA, Tesouro Direto, poupança, né, um CRI, CRA, seja N coisas diferentes, fundos de investimento e assim por diante, tá bom? E você também pode ter aluguéis, né, você pode ter investido em imóveis, isso aí é um cenário também possível, certo? Vale a pena lembrar também que nesses rendimentos entram os dividendos de empresas que você eventualmente for sócio, né, ou for acionista, só que você não executa as atividades nela no dia a dia, né? Você é somente um sócio minoritário que recebe ali um dividendo pela sua participação acionária. Também entraria aí nesse gráfico de investidor, nessa conta de investidor, do tipo rendimento aplicações, né? Já no de baixo, que tem empreendedor, a gente tem Prolabore e dividendos, que já se refere à empresa que você gerencia, se você for um empreendedor, tá bom? Em que você teria o seu Prolabore, né, que é o salário do sócio, né, que gerencia a empresa, e também os seus dividendos, que é aquele lucro que você tem e é distribuído para você após o imposto de renda da empresa, né, que ele também é isento de imposto de renda para a pessoa física que vem a oferir esse dividendo no final do resultado. Temos também rendas extras, tanto pode ser um presente que você receba, uma doação que chega até você, ou também pode ser uma renda extra que você fez por um trabalho esporádico, né? Um trabalho temporário normalmente. E por fim também tem um cenário de previdência, a pessoa pode ser aposentada ou pensionista e aí ela recebe um valor adicional. São cenários de entrada que eu estou simulando aqui, né? Também existiriam outros como heranças assim por diante, mas eu trouxe os elementos recorrentes que fazem mais sentido, né? Que são aplicados à maioria das pessoas. Normalmente você vai estar em um ou mais grupos desse. O normal é estar em um grupo somente para a maioria das pessoas, né? Mas algumas pessoas vão estar em vários desses grupos, certo? É possível, inclusive, que você esteja em todos eles ao mesmo tempo. Também isso é um cenário possível, ok?
é totalmente viável isso acontecer. Não é muito comum, né? Na verdade, é bem incomum que isso ocorra. Mas é possível que você consiga estar aí nesses grupos todos ao mesmo tempo, ok? Do lado de cá, nas saídas, eu separei em algumas classes também. Primeiro, uma grande classe moradia, depois outra grande classe é transporte, depois nós temos saúde, suprimentos, celular, né, deixei aqui destacado, educação, entretenimento, compras diversas, empréstimos, taxas, filantropia e outras despesas, certo? São as classificações grandes que nós temos aqui. As três grandes, né, são moradia, transporte, entretenimento e outra seria também saúde. Então a gente vai dar bastante atenção para os elementos. Em moradia, está entrando aspectos como aluguel, condomínio, financiamento da casa, se for financiado, né? Se for aluguel, é aluguel. IPTU proporcional mensal, né? Se você paga, por exemplo, R$ 1.200 de IPTU por ano, né? Todo ano você vai pagar R$ 1.200 aproximadamente, então você vai dividir isso aí por 12 meses, né? Vai dar R$ 100 por mês, ok? Se fosse R$ 600, né? Seria de 600 dividido por 12, daria R$ 50 por mês. Energia elétrica mensal, água, internet e telefonia fixa na sua casa, né? Se tiver internet aí, banda larga na sua casa. Não é a internet do seu celular, mas a internet lá de uma fibra ótica, um cabo que chega na sua casa, tá? Contas de gás também, que eventualmente pode estar fora do condomínio, se você morar em condomínio. E se você morar numa casa que não é condomínio, né? Se você morar realmente em casas que não são em condomínio fechado, você possivelmente vai ter também que ter essa alimentação de gás constantemente sendo reabastecida. Manutenção da casa e eventualmente seguro residencial. Então, para você, algumas dessas contas podem ou não fazer sentido, certo? Algumas dessas contas não vão fazer sentido para a sua realidade. Você só alimenta aquilo que faz sentido para você. Transporte, a mesma coisa, né? Financiamento do carro ou da moto que você tem, combustível que você gasta, manutenção do carro ou da moto, IPVA, DPVAT, licenciamento, seguro do veículo, né, que você possui, estacionamento se você paga, táxi ou aplicativo de transporte se você usa esses meios de transporte aqui, né? Ou vale transporte, aqui vale transporte utiliza esse termo, mas você pode entender que são os bilhetes diversos que existem nos diferentes meios de transporte público, seja ônibus, metrô, etc. Ok? Para a saúde, entra mensalidade de academia, custos com farmácia, plano de saúde, tratamentos particulares e também seguro de vida. São as classes que eu inseri aqui em termos de saúde. Suprimentos, supermercado e tudo, né? Vai de produtos de limpeza e higiene a produtos de alimentação, né? Seja carnes, cereais, etc. Celular é basicamente os custos que você tem com telefonia celular mensal, dependendo do plano que você possui. Educação, mensalidades educacionais de faculdade que você faça, ou do colégio dos seus filhos, por exemplo, ou netos, né, também pode ser uma realidade. E claro, material escolar também, as despesas que você tem com livros e material escolar de uma forma geral. Seja tanto para as crianças como também que você mesmo tem aí com suas despesas, né? Entretenimento, entra aí as saídas diversas, shows, cinemas, etc. Shopping, né, entraria aqui também. Serviços de streaming que você vai ter eventualmente assinado na sua casa, né? Hoje em dia muitas pessoas têm mais de um serviço de streaming, você pode ter Disney, Netflix, entre outros, né? E aí você vai ter streaming de vídeo, streaming de música, né? Pode ter um Spotify, Deezer, etc. E no final das contas são muitos serviços que você pode estar aderindo ao mesmo tempo. E você tem que analisar com calma, né, o volume desse serviço que você tem, se de fato faz sentido você manter todos eles, né? Esse é um ponto também importante, porque pode em algum momento essa conta começar a apertar um pouquinho no seu bolso e tem que consumir com consciência. Nada contra os serviços, eles são bons, né? Mas óbvio que se você não tiver num momento financeiro muito bom, esse pode ser um item importante para cortar. Assim como TV por assinatura, da mesma forma, né? O entretenimento, na verdade, é um dos elementos que você mais consegue bater em termos de economia, né? Por exemplo, TV por assinatura, serviço de streaming, saídas diversas, entre que viagens, por exemplo, né? Se você está apertado, você não vai comprar uma passagem aérea, um hotel bacana para ir viajar para um local caro do Brasil, né? Por exemplo, que Fernando de Noronha, e gastar um bom dinheiro com isso se você está com dívida, né? Não faz muito sentido. Restaurantes e delivery, entre aqui os aplicativos de delivery diversos, né? Que às vezes você não nota, mas eles são bem caros e podem realmente consumir muito da sua renda. Tem gente que, quando olha o cartão de crédito no fim do mês, tem uma surpresa bem desagradável com o valor das compras que fazem por meio de aplicativo. Nada contra o aplicativo, nada contra o entregador e nada contra quem está vendendo a comida, mais uma vez falando aqui, né? Todas essas tecnologias são muito importantes, são úteis e óbvio que todo mundo gosta de usar esse tipo de coisa. O único detalhe é que realmente, se você está apertado, você não deveria pensar em consumir tanto em entretenimento, né, ou tantos recursos de entretenimento, ok?
E aí eu estou colocando o delivery dentro dessa conta como uma forma de você também fazer uma comida que é de fora da sua casa, que ela sempre comer fora vai sair mais caro do que você comer na sua casa. A não ser, claro, que você queira comprar itens excessivamente caros para cozinhar, que aí, sinceramente, não faz muito sentido para quem quer economizar. Roupas, acessórios eletrônicos, bem como móveis e utensílios são compras diversas que você pode fazer para você ou para sua casa, que talvez não sejam necessárias no momento. E você tem que pensar com muita calma sobre esse assunto, tá bom? Também empréstimos tomados, que eventualmente você tomou de um familiar ou de um amigo para pagar alguma conta que você pode ter aí. Taxas diversas que você pode pagar, eu coloquei aqui anuidades de cartões de crédito, por exemplo, mas pode ter outro tipo de taxa que você paga com regularidade, então você tem que pensar sobre isso, certo? Multas e juros por atraso de contas, isso aqui é até por uma questão de disciplina mesmo, porque tem gente que deixa atrasar quase que todo mês a fatura do cartão, entre outras faturas, e sempre está pagando multa e juros, e ela não vê daqui 10, 15, 20 reais em uma conta dessa. E ao longo do ano isso pode se transformar em 600, 700 ou até R$ 1.000 de multas e juros, né? Por atrasar a conta de luz, atrasar a conta de água, atrasar o condomínio, atrasar os boletos diversos da vida. E quando ela vai notar, se ela fosse pôr isso num papel, né, iria reparar que realmente a conta é muito alta. Também coloquei filantropia, caso você faça doações, né? Pode ser regulares ou não, algumas pessoas têm esse hábito de fazer doações com certa frequência, tá bom? E outras despesas que não se encaixariam em nenhuma dessas contas, você inseriria nesse outros, tá bom? Iria somando elas aí. Ou seja, essa é a forma como eu estou sugerindo para você fazer esse controle financeiro que pode te ajudar a melhorar aí a sua organização, tá bom? Vai ser essa primeira avaliação. E agora nós vamos ver isso na planilha. Estamos aqui na nossa planilha agora, pessoal. As informações vão ser alocadas aqui para 3 meses diferentes, como vocês podem ver. Eu tenho a coluna D, que é o mês 1, coluna E, mês 2 e coluna F, mês 3. E a gente, com base nesse trimestre, vai fazer uma média mensal, que está aqui já a fórmula estabelecida, né? Se você não tem muito entendimento de Excel, eu recomendo que você assista lá o nosso vídeo e aprender Excel em 1 hora e meia. Você vai conseguir fazer coisas como essa aqui com muita facilidade, certo? Então vamos lá. Vamos dizer que essa pessoa, a gente vai fazer agora em conjunto, certo? E eventualmente, se tiver que fazer algum ajuste no meio do vídeo, eu vou fazer aqui com vocês vendo mesmo, porque normalmente, né, os vídeos têm pouquíssima edição quando eu preparo para vocês, tá bom? A intenção é realmente fazer algo conforme a gente vai conseguindo construir ao longo do vídeo e normalmente fica bem bacana. Vamos dizer que essa pessoa consiga receber um salário líquido de R$ 1.850 no mês, tá bom? O que é esses R$ 1.850, pessoal? Estou falando aqui que é o salário que de fato entra na sua conta. Aqui já está descontado do INSS, desconto de plano de saúde, N outros descontos que pode vir na sua folha, tá certo? É o salário líquido que de fato entra para você. Desconto de vale transporte, vale alimentação, esse tipo de coisa, está tudo já fora. Aqui não é o salário de carteira, mas o que entra líquido na sua conta. Ou seja, essa pessoa possivelmente ganha uns R$ 2.300, R$ 2.400 por aí, e isso em salário bruto, né, e recebe líquido 1.850 aproximadamente. E vamos dizer que o salário seja fixo ao longo desses meses, né, 3 meses recebendo o salário, ele ganha também uma comissão ou gratificação que vai variar todo mês, certo? Pode ser, por exemplo, R$ 300 nesse primeiro mês, pode ser R$ 100 no segundo mês e R$ 100 no terceiro mês. Bônus ou PLR, a pessoa não ganha bônus nem ganha participação em lucros. Ele hoje não tem nenhum rendimento de nenhuma aplicação, ou seja, não tem dinheiro no banco. Aluguéis também não possui nenhum imóvel, então ele não consegue ter rendimento de aluguel nenhum. Não é empreendedor, então aqui também é zero, né? Não recebe nem dividendo nem prolabore. Hoje não possui nenhuma renda extra, nem recebe presentes, nem aposentadoria, nem pensão. Ou seja, essa pessoa que tem basicamente o salário para viver, certo? Na média mensal, que essa pessoa conseguiu aqui na média de 3 meses, foi R$ 2.016,67, certo? Vou até aproximar aqui mais com um zoom, para ficar mais fácil de visualizar, tá bom? Vamos lá. Dá para ver aqui que a média que ele tem ganhado, né, média de entradas é de R$ 2.016,67. Não está muito fácil para o nosso amigo aqui, né, nesse exemplo. É um salário que, assim, você pode passar aí com alguns apertos. Vamos ver aqui como é que está a despesa no dia a dia. Essa pessoa paga o aluguel de um apartamento no valor de R$ 600 mensais, tá bom? Esse valor é fixo, tanto para os 3 meses, e o condomínio que está pagando está em R$ 230 de condomínio.
Aqui acabei colocando 2030, né? 230. Vai ser fixo também ao longo dos meses. Não tem nenhum financiamento de imóvel, não está comprando casa nenhuma, mora de aluguel. O IPTU ele paga também, né? Vamos dizer que esse IPTU seja aproximadamente R$ 300 por ano, o que vai deixar ele com um valor de R$ 25 por mês, né? Que seria exatamente os 300 dividido por 12, ok? R$ 25 por mês. Energia elétrica está por volta de R$ 90. Vamos dizer que foi 90 no primeiro mês, 92 no segundo mês e 85 no terceiro mês. A água por volta de R$ 40, 43 aqui e 45 aqui. A internet e a telefonia fixa, possivelmente, hoje quase ninguém mais tem telefonia fixa, mas minimamente vai ter internet, né? Então vamos dizer que o nosso colega aqui no exemplo vai ter um valor aí de aproximadamente R$ 60 pela internet mensal que ele paga. Despesa com gás, nessa despesa aí, vamos dizer que ele gaste por volta de R$ 40, proporcionalmente falando, por mês de gás, né? Seja pelo consumo do botijão de gás ao longo do tempo, né? Ou seja por uma despesa eventualmente que ele paga já incluso no condomínio. Possivelmente aqui já estaria no condomínio até nesse valor de 230, mas vou deixar aqui ainda os R$ 40 dessa forma. Manutenção da casa, a casa dá pouca manutenção, então vamos dizer que ele consiga aqui gastar praticamente nada, né? Como R$ 10 por mês de manutenção, eventualmente a cada 6 meses fazer algum pequeno retoque, né, de um detalhe que consegue fazer sozinho, somente comprando material. Não tem seguro residencial, não vai pagar. Inclusive aqui seria uma dica importante, né, quem tem imóvel alugado é bom fazer seguro, né? Muitas vezes até o próprio locatário, né, ele vai conseguir fazer esse pagamento, certo? Mas aí depende muito do contrato também, tem questões aí implícitas que é importante destacar. Essa pessoa não tem carro nem moto, então não tem despesas com combustível, não tem despesas com manutenção, nem IPVA, nem DPVAT, nem seguro, nem estacionamento. Então essas despesas todas aqui deixam de existir. Mas utiliza muito aplicativo. Utiliza aí por volta de R$ 25 por dia para ir voltar do trabalho, né, por volta de 21 dias úteis por mês, dá aproximadamente R$ 525 por mês de transporte em média, ok? Ver se ficou clara essa conta para vocês. Ó. R$ 25 é tanto ida quanto volta, né? A soma da ida e da volta para o trabalho dessa pessoa que usa aplicativo para fazer esse transporte, tá bom? Não quer utilizar um transporte público. E aí tem essa despesa por aproximadamente 21 dias por mês, né? Que é em torno dos dias úteis mensais, tá bom? Algo próximo disso. Não tem despesa com vale transporte porque não tem vale transporte, né? Ele prefere utilizar o serviço de aplicativos. Atualmente não faz academia, não tem despesas regulares com farmácia, o plano de saúde é custeado pela empresa 100%, não faz nenhum tratamento particular, não tem seguro de vida. Despesas de mercado aqui para essa pessoa, né? Vamos dizer que seja algo próximo a R$ 300 por mês. Porque uma parte desse valor também, né, poderia entrar ali como ticket de alimentação, né, que eu acabei não colocando. Então vamos dizer que entre as diferenças, né, do que a pessoa consome, do ticket de alimentação que ela recebe e do que de fato ela tem que desembolsar no mês, fica R$ 300 que ela tira do salário para pagar o supermercado. Telefonia celular, aproximadamente R$ 50 por mês em um plano controle, possivelmente. Não paga atualmente nenhuma mensalidade, não tem filhos, não tem material escolar. As saídas aí para cinema, shopping, etc. Gasta aproximadamente R$ 200 mensais, com saídas diversas. Serviços de streaming, gasta aproximadamente R$ 80 por mês, com serviços de streaming. Tem aqui uma TV por assinatura também, está gastando por volta de R$ 50 por mês, vamos colocar assim. Não tem hábito de viajar regularmente. E restaurantes e delivery aqui está gastando por volta de uns R$ 150 por mês, pelo menos. O que dá para fazer pouquíssima coisa. A gente pode até aumentar aqui um pouco. Foi para R$ 200 também por mês aqui, nessa conta. Roupas e acessórios, compra pouco, em média aí, por volta de R$ 40 mensais. Móveis e utensílios, não tem despesas muito raramente ocorrendo. Não tem nenhum empréstimo tomado.
Anuidades de cartão de crédito, paga em um valor de R$ 300 por ano, que daria em torno de R$ 25 por mês também. Multas e juros por atraso, paguei aproximadamente R$ 10 mensais, dá uns R$ 120 por ano de multa e juros por atrasar aí alguma dessas contas, né? Não faz doações para ninguém e não tem outras despesas adicionais. O total de saídas dessa pessoa ficou em R$ 2.575, certo? Em um mês, 2.580 no outro, 2.575 no outro. Então está saindo, olha só, R$ 2.576,67 em média, e está entrando 2016,67. Então, como você já imaginou, a gente pode facilmente aqui criar um espaço para chamar de resultado, né? Até copiar aqui de cima para ficar mais fácil. E ao colocar esse resultado aqui embaixo, pessoal, nós vamos ver, vai ser aquilo que você com certeza já calculou aí, né? Que o nosso camarada está tendo uma despesa muito maior do que sua receita mensalmente, certo? Então vou ter aqui minhas entradas menos as saídas e o resultado está sendo negativo, como você pode ver aqui, né? Em média, ele está tendo aí R$ 560 negativos todo mês. Esse cenário não é nem um pouco bom. E se a pessoa não conseguir converter isso aqui para outra situação, a situação dele vai ficar caótica com o passar dos dias, né? Vou até mudar aqui um pouquinho a formatação para ficar mais fácil de visualizar o resultado com destaque, né? Vamos fazer assim. Quem assistiu lá os vídeos de Excel sabe que eu sou um pouco detalhista com formatação, faz parte. Então esse é o cenário, né? Até adicionar aqui um condicional também. Vai ficar legal aí para quem for depois baixar a planilha, né? Receber isso, né? Que quando for abaixo de zero vai ficar com esse destaque em vermelho, tá bom? Se fosse um número diferente, né? Por exemplo, se eu apagar aqui, você vai ver que ali embaixo vai ficar maior do que zero e vai mudar um pouco. Vou até tirar esse cinza aqui para dar um destaque diferente. Pronto. E esse é o cenário que o nosso amigo está enfrentando agora, né? E o que é que vai acontecer? Tem que ser revisto drasticamente a situação dele, né? Tem uma correção de rumos. Com isso, o que é que nós observamos, né? Olhando aqui para primeiro gráfico que nós temos, né? A renda dele se concentra toda em uma única fonte, como empregado, que é essa cor azul aqui, ó. Tá tudo como empregado, ele não tem nenhuma renda como investidor, ou seja, não tem nenhuma aplicação financeira, não tem nenhum imóvel alugado para alguém, não tem aí realmente nenhuma renda como empreendedor ou não faz renda extra, né? Essa pessoa vive só do trabalho, né? E esse trabalho que ela tem hoje não está sendo suficiente para pagar as contas do estilo de vida que ela está levando. E quando nós olhamos aqui a distribuição dessas despesas da pessoa, né, a gente pode até adicionar aqui rótulos de dados para ver os valores, né? Ou então fazer isso em percentuais também. Aqui no botão direito, ó, adicionar, formatar rótulo de dados, nós podemos colocar em porcentagem ao invés de valor. E aqui, pessoal, o que é que nós temos, né? Vamos lá. Dá para observar que a maior parte da despesa dele está com moradia. A segunda despesa muito alta está com entretenimento, né? E também outra aqui com transporte, tá? Realmente as contas estão concentradas dessa forma. Depois tem suprimentos aqui, são as 4 maiores despesas que ele possui, tá? Com isso, dá para notar que há uma necessidade realmente de rever as despesas dele. Se nós pensarmos a nível de moradia, né? Ele não tem grandes despesas com valores de luz, água, etc, né? O maior valor realmente é o aluguel e o condomínio. Sendo que esse valor de aluguel e condomínio não é exatamente muito caro, né? Então não há aí um cenário de melhoria tão grande nisso, a não ser que ele fosse talvez para um ambiente um pouco mais exposto, ou talvez dividir o aluguel com alguém seria uma opção para uma pessoa nesse cenário, né? Ter um amigo para rachar esse aluguel pela metade, ou mais de uma pessoa até, ou eventualmente voltar para a casa dos pais ou morar com algum parente por um tempo, né, para conseguir reajustar sua vida financeira, porque ao fazer isso, essas despesas aqui elas desapareceriam, né? A gente está falando que essas despesas de moradia, em média, consomem R$ 1.096,67 dessa pessoa. Se isso aqui reduzisse, realmente o ganho já seria muito efetivo, né?
Então, talvez, como você pode ver aqui, ó, 1096,67, tá? Talvez para essa pessoa morar com os pais por um tempo, voltar, né, para casa dos pais, poderia ser uma opção viável para ajudar a controlar essas despesas. Ou rachar essa despesa de moradia com alguém, que é de fato aqui o vilão para ela nesse primeiro momento. Depois disso vem o tal do aplicativo de transporte, né, que a pessoa está utilizando. Talvez se ela tiver aí o uso do transporte público, nós teríamos, né, para o caso dela, que uma melhoria bem representativa de despesas, né? Quem sabe reduzir esse 525 para algo como R$ 150 por mês de despesa, aproximadamente. Seria um ganho muito representativo para essa pessoa. E claro, como eu falei para vocês anteriormente, né, tem a despesa de entretenimento. Por que o suprimento a gente não vai mexer, pessoal? Porque esse é um dos mais difíceis. Claro que você pode eventualmente mudar alguma marca do que você consome, ou fazer aí alguma restrição alimentar um pouco maior para você conseguir ter uma economia, talvez deixar de comprar aquele chocolate mais caro que você gosta de comprar, ou aquela cerveja mais cara que você gosta de comprar. E isso você consegue economizar algum dinheiro ali no supermercado. Mas isso não é realidade para todo mundo, porque tem gente que já está bem apertado nessa conta específica de supermercado, né, e acaba não tendo muita margem para manobra aqui. Mas ainda não é impossível também, certo? Você vai ver que diferenças de 50 centavos, de 60 centavos em um produto de supermercado, quando você coloca isso no mês, né, no quilo de uma carne, por exemplo, de um frango, etc., você vai ver que a diferença é muito brutal lá no final. Então, vale a pena considerar isso também com bastante calma, tá? Mas olhando para o entretenimento, está consumindo R$ 530 aqui, dá para ver que não é nada muito estranho, tá? A pessoa está tendo 2 saídas ou 3 saídas por mês no máximo, que dá esses R$ 200 aqui. Tem esses restaurantes de delivery, também está aí com um valor aproximadamente R$ 200, que não é muito alto. E ainda assim, né, esse valor, mesmo não sendo tão alto, já está tendo um impacto grande. Quando soma com TV por assinatura, serviço de streaming, né, você acaba tendo realmente uma conta aí um pouco mais salgada. Está dando R$ 530 aqui de entretenimento para essa pessoa. Aí qual a sugestão para ela? Né? Claro, cortar algumas dessas coisas. Talvez reduzir um serviço de streaming se ela tem dois, né? Talvez reduzir um pouco o consumo de aplicativos ou uma saída por mês, né? Reduzir isso aqui pela metade, por exemplo, de 530. Essa conta reduziria para um valor bem menor, né? Algo próximo aí de R$ 300, digamos, né? Ou R$ 250. Seria também um cenário viável se ela conseguisse apertar um pouquinho essa questão dos entretenimentos. Já ajudaria, né? Com isso, ela teria uma melhoria financeira. Então, a gente pode até fazer aqui em conjunto um cenário para isso, né? Vamos dizer que essa pessoa conseguisse reduzir de R$ 200 para R$ 100 o custo com o aplicativo mensal, colocar essa meta, né? Gastar no máximo R$ 100. Você está vendo que o gráfico aqui do lado mudou, né? Você deve ter notado que teve uma diferença aí, ó. Ele se movimentou porque essa conta do entretenimento ela está reduzindo, ok? Além disso, né, os shows aí, saídas, etc., as pessoas também reduz para algo próximo a R$ 120 por mês, o que também vai reduzir mais um pouco ali no entretenimento. E o serviço de streaming vai ficar só R$ 40 por mês, ela vai cortar parte dos serviços de streaming que utiliza atualmente, certo? TV por assinatura a pessoa vai eliminar. Vai dizer, não faz sentido, não vou cortar a TV porque eventualmente eu nem uso mais tanto assim, digamos, né? Apesar de ter gente que gosta, então nada contra, né? Quem gosta de utilizar e tem condições de pagar, tudo bem, não pode ter e não pagar, né? E dessa forma o entretenimento despencou bastante, né? Os custos aqui caíram para um total de R$ 260, as despesas com entretenimento mensal. Ainda assim o resultado está negativo, ou seja, não foi suficiente, tem que mexer em mais alguma coisa, né? Não há muito que mexer aqui em roupas, acessórios, anuidade de cartões, taxa de juros, isso daqui sim a gente conseguiria evitar. Vamos dizer que a pessoa consiga ser disciplinado, né, e corte esses R$ 30, esses R$ 10 mensais aqui, ela deixa de ter essa despesa, certo? E a anuidade de cartão, ela vai ter uma negociação bem intensa, né, com o pessoal do cartão de crédito para deixar de pagar a anuidade. Tem muitos cartões que não cobram anuidade nenhuma. Se você tem algum cartão ainda que está te cobrando anuidade, sinceramente não faz muito sentido você manter, tá certo? A gente vai falar depois sobre cartões lá na frente, bem mais à frente no curso. Mas assim, eu já tive cartões no passado, pagava anuidade no passado, hoje eu não pago mais. Cheguei a ter 4 ou 5 cartões de crédito em algum momento, né, que tinham limites bons na época. E, aliás, eu não tinha um limite tão bom, mas na soma gerava um limite bom. E no geral, né, alguns deles não tinham, 2 ou 3 não tinham anuidade, mas tinham 2 que tinham anuidade nos cartões mais representativos para mim. Como o limite de um deles cresceu bastante, eu acabei eliminando praticamente todos, fiquei só com 2.
E depois de um tempo eu comecei a utilizar o Nubank, né? E o Nubank não tem é, tarifas, né, de anuidade. Aí eu eliminei aquele outro cartão e agora só utilizo o Nubank praticamente. E tem obviamente algum outro cartão, mas nenhum eu pago anuidade, tá bom? Então a sugestão seria realmente eliminar as anuidades, certo? E aí você já tem um pouco mais de economia, o cenário melhora um pouco mais. Só que aqui, gente, não tem muito o que fazer quanto à questão da moradia e quanto à questão. Aliás, não tem muito o que fazer quanto à questão da moradia, né, como eu falei para vocês, a não ser que houvesse uma inversão completa, o que seria possível, eu já jogaria essa pessoa no outro cenário, tá? Ela teria um saldo positivo se fizesse isso, por exemplo, de morar na casa de um parente, né, ou de rachar essa despesa com alguém, reduzindo isso aqui pela metade de tudo. E o outro cenário seria mudar a questão do aplicativo, né? Ela poderia, por exemplo, se ela quiser continuar morando sozinha no local que ela mora, né, reduzir essa despesa de transporte para algo próximo a R$ 130 por mês, digamos, né? E aí as despesas mensais da pessoa entra num patamar mais baixo, vai para 1.876,67, e ela fica com um pequeno saldo positivo aqui, uma média de R$ 140 positivos por mês, tá bom? Ou seja, saiu do negativo e foi para o positivo com algumas mudanças. Basicamente, ela trouxe o estilo de vida dela para ser algo mais simples, reduziu o entretenimento, voltou a utilizar o transporte público e começou a ser mais inteligente na gestão das suas despesas, né? Não pagando multa e juros por boletos atrasados, por exemplo, e também não tendo aí despesa de anuidade de cartão de crédito, por exemplo, que não faz muito sentido você ter, ok? Isso é uma técnica interessante, você já conseguiria a partir daí fazer essa mudança na sua vida de maneira bem representativa. Só que nós não mexemos em nada aqui em cima, então digamos que a pessoa queira utilizar ainda o serviço de aplicativo, queira manter esse padrão de vida. Para ela custear isso, o que no cenário de renda desse aqui não é muito inteligente, uma sugestão seria ela buscar fazer renda extra. Então vamos dizer que ela consiga fazer trabalhos autônomos que rendam algo por volta de R$ 300 mensais. Aí você vai ver que aqui começa a ter já uma composição mais interessante, né? E que além disso, né, ela consiga aí ter algum pequeno rendimento de uma poupança, né? Digamos que a partir do segundo mês aqui ela tem um rendimento de R$ 20, não uma poupança, mas aplicações de uma forma geral, né? E aqui tem um rendimento, por exemplo, de R$ 30, né? Vai ver que ela recebeu algum dinheiro de alguém e conseguiu fazer isso. Aqui começa a aparecer um terceiro elemento aqui de cor laranja, né, que é o perfil investidor, tá bom? Se essa pessoa tivesse, por exemplo, uma aplicação, vamos dizer aqui, de R$ 10.000, e essa aplicação tivesse rendendo para ela 0,5% ao mês, seria R$ 50 mensais, certo? Que teria recebendo aí, as pessoas estariam recebendo por mês. Isso é muito? Não, isso não é muito, tá? 0,5% ao mês é totalmente factível de conseguir com renda fixa. Ela ganharia aí uma média de R$ 50 mensais, né? O que na conta do mês dela daria realmente para pagar já alguma coisa, né? De R$ 50 aqui tem, por exemplo, a despesa do telefone celular, ou seja, a conta do celular dela seria paga, por exemplo, por esse rendimento. Se ela tivesse R$ 10.000, tá? Ou seja, se ao longo do tempo ela conseguiu juntar esse dinheiro aplicado adequadamente, vai permitir que ela tenha esse rendimento que vai melhorando, né? Se ao invés de 10 mil ela tivesse aqui R$ 18.000, e esse rendimento, se ao invés de 0,5 ao mês, né, ou seja, 0,5% ao mês, fosse de 0,6 ao mês, teria um rendimento de R$ 108 mensais. Aí o cenário já melhora muito mais, né? A pessoa já tem um cenário bem melhor. E aí ela conseguiria, por exemplo, custear essa despesa dela com delivery. Talvez poderia até colocar como meta, né, que a despesa mensal com delivery dela fosse somente igual ao rendimento das aplicações que possui. E essa renda extra poderia ser, por exemplo, uma aula de reforço para alguém, uma venda de um produto que ele faz no final de semana, uma aula que ela ministra em um momento oportuno ali, ou um trabalho que faz para algum amigo, uma revisão de algum material, ou talvez até algum trabalho manual, um artesanato, algo do gênero. Tem N possibilidades aí diferentes para você conseguir fazer renda extra, que a gente vai discutir em outro momento. Eu fiz um vídeo sobre esse assunto também já há algum tempo atrás, mas a gente vai falar ainda de maneira mais aprofundada aqui ao longo do nosso curso, tá bom? E como vocês puderam ver, pessoal, mudando aqui o estilo de vida, né, e mudando obviamente as opções, os botões que você aperta, tudo pode acontecer nessa conta e você ter um resultado positivo ou negativo no final. Se você tem agora, né, um cenário positivo aqui, tá tudo dando resultado positivo no fim do mês, né?
mas você inventa, por exemplo, né, de comprar um carro e vai começar a pagar o financiamento de um carro aí R$ 500 por mês, por exemplo, um carro bem barato, né? Aí já acabou com tudo de novo, já foi para o negativo de novo. Ou seja, é tudo muito sensível. Um cenário também importante para essa pessoa aqui seria se habilitar profissionalmente, ou seja, estudar e conseguir barganhar também um salário melhor no futuro. Outro cenário seria empreender, né? Por exemplo, fazendo alguma atividade que ela possa fazer nos horários livres, ou talvez até em parceria com alguém, e com isso conseguir ter uma renda adicional. Então, não tem segredo no final das contas, né? Você pode melhorar a sua vida a partir daí. A gente vai falar ainda mais sobre esse assunto, vai voltar nessa planilha lá na frente depois para tocar nesse tema de novo. Ela é uma análise financeira simplificada, você pode até ver aqui, ó, análise financeira pessoal simplificada. Esse SIMP aqui é de simplificado, e não é um fluxo de caixa, um detalhe também importante, tá? Apesar de estar usando as expressões entradas e saídas aqui, né, que remetem muito a entradas e saídas de caixa. Não tem essa finalidade no momento, eu não estou fazendo o acúmulo de saldos, né, para fazer a comparação do período posterior. A gente vai falar no momento futuro sobre fluxo de caixa ainda, e não é a hora de falar sobre isso agora. Aqui é realmente uma análise mensal de como está o resultado, para entender como está a composição da renda dessa pessoa. Agora imagina que fosse uma pessoa aqui que tivesse, por exemplo, um salário maior, né, algo como R$ 2.800 mensais, líquido, e que ele tivesse, por exemplo, também um imóvel alugado. Talvez aqui ele não fosse essa pessoa que está alugando, né? Aqui ele não tem mais o aluguel para pagar, mas paga ainda o condomínio, né? Esse imóvel já é dele, ele tem uma casa alugada para outra pessoa e está alugando agora pelos R$ 600. Vamos dizer que agora é a pessoa que está, o locatário, o locador, na verdade, aqui é agora quem a gente está analisando, certo? E esse rendimento aqui do aluguel dele, ó, é bem representativo, né? Ou seja, o perfil investidor dele tem uma fatia bem mais representativa que agora. Nós podemos até colocar os percentuais também. E dá para avaliar que essa pessoa aqui em questão, né, que a gente está avaliando, tem agora uma representatividade muito maior a situação do investidor dela, né, o perfil de investidor dela, do que anteriormente, né? Vou colocar aqui em preto para melhorar a formatação. Fica mais fácil de ver, né? E esse aqui eu vou colocar em branco para destacar. E simplesmente, né, pelo fato de ela ter em determinado momento comprado um imóvel e agora esse imóvel está alugado para outra pessoa, né, ela consegue ter essa renda adicional que é representativa para ela, né? E talvez esse rendimento de aplicações aqui ela não tenha mais R$ 18.000, mas tenha R$ 30.000 aqui aplicado. E aí ela vai ter R$ 180 de renda como investidor, né, de aplicações financeiras, e vai ter um valor aí de R$ 600 de aluguel que ela recebe de outra pessoa. Então, esse valor que ela recebe como investidor mensal já representa 19% da renda que tem mensalmente, mesmo ganhando um salário mais representativo, que é 2.800, tá bom? Isso aí faz muita diferença mesmo. Tá? E claro, né, que também se essa pessoa tiver outras rendas, eventualmente ela conseguir fazer uma renda extra aqui mais expressiva, seria muito interessante também para ela, né? Ou ter um prolabore, ter dividendos aí de uma atividade empreendedora, né? Aí o cenário muda, vai para outra figura completamente diferente, a situação melhoraria bastante mesmo. Então, vou deixar essa planilha lá no post que nós vamos fazer, pessoal, no nosso blog, tá? Para você fazer o download. Recomendo aí que você baixe a planilha, analise com calma, né? Ela é bem interessante, é um presente para vocês, um presente gratuito para quem está fazendo aqui o curso com a gente. Você pode também recomendar para os seus amigos fazer o download e continuar acompanhando aqui com a gente o canal. Como eu falei, eu não pretendo cobrar nada pelo que eu estou fazendo aqui nesse material, né? E óbvio que também você ajuda muito ao deixar aí o seu like, ao compartilhar com seus amigos. Isso dá um apoio muito grande para a gente permanecer fazendo isso, que como você pode ver, dá trabalho, né? Não é uma coisa que dá para fazer tão rápido assim, porque tem um certo capricho para realizar de uma maneira interessante para vocês. Perfeito? E é isso, pessoal. Esse é o vídeo que eu queria fazer para vocês hoje. Nós vamos falar sobre a análise da situação financeira dessa maneira. E amanhã vai ter mais conteúdo ainda sobre o nosso curso Finanças Pessoais gratuito, claro, que a gente vai aprofundando a cada dia. E essa matéria vai ficar mais e mais interessante para você. E espero que seja muito prático também para ajudar aí na sua vida, tá bom? Muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo.